Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar com vocês novamente. Sou Jairo Martins, sou cachacista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante do segmento de bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase em cachaça, tanto no Brasil como no exterior. O propósito do canal da Cachaça é disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como o serviço e apreciação da mais brasileira das bebidas. Sempre com estilo, elegância, legalidade e responsabilidade. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. A nossa conversa de hoje será dedicada a um tema bastante atual, a presença da tecnologia na produção da cachaça, especificamente a transformação digital, que tem modificado as formas de viver, produzir, trabalhar e mesmo de ser. Vamos constatar que, embora a cachaça seja um destilado de mais de 500 anos, a sua cadeia produtiva tem evoluído significativamente, não apenas em processos, qualidade, segurança, legislação, mas também no uso de tecnologias avançadas. Esperamos, por meio desse episódio, responder a algumas perguntas que temos recebido. Vamos lá. Se nós olharmos o cenário que tem nos acompanhado, podemos ver que ultimamente ele tem sido bastante acelerado, né? E isso podemos dizer que nós estamos diante de cenários muito disruptivos, que afetam a nossa vida, afetam o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar também. As mudanças demográficas, isso nós temos visto mundialmente. O novo centro do poder econômico, antes a gente falava de Estados Unidos e Europa, hoje a Ásia está muito mais presente no nosso dia a dia. O tema das mudanças climáticas, que vai afetar tudo, já está afetando a escassez de recursos, então é importante nós olharmos isso, né? Os recursos naturais que têm sido utilizados até agora quase sem limites. A economia circular, que passa a ser hoje um ditame, né, desse momento, né, em prol da sustentabilidade. A transformação digital é exatamente um dos pontos muito importantes que causa essas disrupções. E agora nós não podemos dizer que nós temos a pandemia, que chegou praticamente desafiando a todos, né? Enquanto nós estávamos pensando que tudo, as disrupções eram digitais, aparece um vírus totalmente analógico e ainda por cima invisível, que nos desafia a tudo. Ou seja, nós estamos diante de cenários disruptivos e que tem mudado muito a nossa forma. E isso, quem está impondo muitas transformações também, é exatamente esse desenvolvimento tecnológico, né? Se nós considerarmos de 1400 até os dias de hoje, né, nós tivemos algumas evoluções, só que naquela época, no início, eram muito mais espaçadas, né? O surgimento da máquina a vapor, o surgimento das próprias tecnologias industriais, né? Só que o que podemos dizer é que no final do século passado até esse século, nós temos tido um avanço muito grande nessas transformações e nesse desenvolvimento tecnológico. Se considerarmos apenas de 1980 para cá, tivemos o surgimento do PC, da internet, as mídias sociais, as famosas plataformas e uma série de tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, a computação quântica, robótica avançada, o blockchain, quer dizer, e isso, claro, afeta todas as áreas, e inclusive no nosso caso de produção de bebidas, no caso da produção de cachaça também são afetadas, e nós temos que acompanhar toda essa evolução, né? Nós temos impulsionadores físicos, né, veículos autônomos, a impressão 3D, a robótica avançada, novos materiais, drones e sensores, né, inclusive tem sido bastante utilizado na agricultura. Depois nós temos os impulsionadores digitais, a internet das coisas, as plataformas, o Big Data, o Cloud Computing, o Blockchain, o Cyber Security. E também não podemos dizer que tudo é tecnologia, nós temos também o tema biológico da engenharia genética, o BMI, né, os diagnósticos, a edição biológica, as tecnologias implantáveis também, biotecnologia e nanotecnologia, ou seja,
todo tipo de ciência, todo tipo de área econômica está sendo afetado pela revolução tecnológica. O que nós podemos dizer é o seguinte, que os cenários estão evoluindo, enquanto no passado era mais estável, hoje é mais dinâmico, passando para cenários praticamente disruptivos, né, que nós estamos sentindo agora, e as organizações, as atividades, elas precisam realmente se transformar. Antes saímos, né, de uma organização mais mecânica, passando por uma organização hierárquica, e hoje nós temos que ser uma organização bastante adaptável e tomando decisões corretas diante dessas mudanças que os cenários estão nos exigindo, né? Quando se fala, né, em transformação, a transformação digital que se fala, mas não podemos esquecer que eu tenho o mundo físico, o mundo analógico. Por exemplo, hoje se fala muito, principalmente agora na pandemia, que estamos usando muito as plataformas de delivery, mas na realidade a entrega continua física, a entrega continua sendo analógica. Então esses dois mundos, físico e digital, eles têm que conviver. E estou chegando quase para mostrar a vocês como é que isso afeta a produção da nossa cachaça, que não pode ficar tecnologicamente atrasada em comparação ao que tem acontecido, não só com relação ao lado produtivo, mas também com relação aos novos modelos de negócio que nós temos que estar preparados. Né? A cadeia produtiva da cachaça ela é uma cadeia produtiva bastante complexa, né? Quer dizer, e na realidade nenhuma cadeia produtiva é uma sucessão de operações que são interligadas e integradas, ao longo dos quais os insumos passam por algum tipo de transformação, de manuseio, até se chegar ao produto ou serviço final, né? Passando a ser comercializado, distribuído, consumido e descartado. Ou seja, é uma cadeia complexa, né? Que vai desde o insumo até o descarte final. E a cadeia da cachaça produtiva não pode ficar distante. A importância da gestão, né, de termos na cadeia produtiva da cachaça uma visão integrada, não uma visão fragmentada. Uma visão fragmentada é o que leva ao caos e ao fracasso, enquanto com a visão sistêmica, todos trabalhando com um propósito comum, leva à excelência e ao sucesso. Né? É importante termos isso. Né? E sucesso ao fracasso é uma relação de causa e efeito. Os acontecimentos sempre são uma relação de causas e efeitos. O sucesso é quando essas relações de causa e efeito se combinam harmonicamente. A crise ou o fracasso é a precipitação desestruturada dessas relações de causa e efeito. E é importante sabermos que a má qualidade da gestão, ou seja, da governança, é a principal barreira para o sucesso dos empreendimentos. Então eu gosto muito da frase que em latim ela diz sublata causa tollit effectus, significa que eliminada a causa desaparece o efeito. Então é importante usarmos esses avanços de tecnologia com esse objetivo. E é importante isso que eu disse quase no começo, que a transformação digital existe, é uma realidade, mas eu não posso esquecer o físico. O físico deve ser considerado porque essa combinação físico-digital que vai fazer os negócios atenderem às suas necessidades. Qual é o grande perigo nesses tempos disruptivos? Não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Portanto, tratando de um processo tradicional, que é a produção da cachaça, é importante ver que a própria tecnologia pode atuar bastante para fazer um setor mais produtivo. E aí vem a pergunta, e a cachaça tem evoluído tecnologicamente? Então, logicamente que sim, né? Quer dizer, a denominação básica, né? A definição básica da cachaça é que é a denominação típica, exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, a graduação alcoólica de 38% a 48% em volume, a 20 graus Celsius, né, e ela é obtida pela destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar. Na realidade, a cachaça é uma IG do Brasil, a indicação geográfica do Brasil, então nós temos responsabilidades por ser uma IG. Então é importante nós nos preocuparmos muito com isso. Nós temos também algumas indicações de procedências aqui no país, mas é importante a gente saber dessas responsabilidades. A cachaça é uma IG do Brasil, então o que é que nós temos que considerar? É que temos que seguir os padrões internacionais e o padrão mundial, e um grande aliado para isso é a própria evolução tecnológica.
Se a gente considerar, né, os personagens da destilação que fez com que toda essa transformação acontecesse, nós podemos começar desde o Hipócrates, né, antes de Cristo, quase 500 anos antes de Cristo, que falou sobre o Tratado dos Fluidos, né? Depois veio Aristóteles com o processo de destilação da água do mar, né? Depois Cícero descrevendo sobre o licor de rosas. Depois surgiu Plínio Velho falando já do álcool, né? Da aqua ardens. Depois vieram, né, os árabes com o processo de destilação do álcool em alambique. E foi tendo evolução. O próprio Paracelso, né, que foi o primeiro a usar a palavra álcool. E depois surgiram as tecnologias, né, os alambiques, as colunas de destilação, né, que veio lá da Irlanda. E depois um grande divisor de água, que foi exatamente quando Pasteur descobriu todo esse segredo da fermentação. Então podemos dizer que todos esses personagens que eu acabei de falar são personagens que tiveram a sua participação significativa nessa evolução da destilação, né? E a tecnologia? Como é que a tecnologia se fez presente nisso? Lá no Egito, há 4.000 anos antes de Cristo, foi encontrado vestígios, né, de álcool em ânforas de cerveja. No Iraque se encontrou 3.500 antes de Cristo, encontrados alambiques ancestrais. Depois o processo de destilação pelos árabes, né? Ou seja, a fabricação de cosméticos, tudo utilizando tecnologia, ou seja, a tecnologia da destilação para tirar a essência de flores e plantas. Depois na Arábia surgiu no ano 800 o alambique pot still. Depois, na Península Ibérica, o alambique de barro, né, utilizado para destilar bagaceiras. Depois, na Itália também, né, se utilizado para a grappa. Depois, teve na França, exatamente para o conhaque, né, o alambique Charente, né, e nós tivemos a coluna de destilação em 1831 na Irlanda. Ou seja, o que nós podemos dizer é que o processo de destilação sofreu mudança e a tecnologia acompanhou essas mudanças. Se a gente olhar o fluxograma do processo produtivo da cachaça, ele é um processo bastante complexo, que vai desde o plantio da cana, o corte, a moagem, passando exatamente pelo preparo do mosto, a fermentação, a destilação, onde eu utilizo diferentes tipos de tecnologia, até chegar no processo de armazenamento, envelhecimento e o consumo. Se a gente quiser fazer um diagnóstico da maturidade tecnológica da cadeia produtiva da cachaça, basta utilizar essa ferramenta que nós chamamos de análise do ciclo de vida, que ela analisa o uso da tecnologia em todo o processo, desde o seu início, desde a extração das matérias-primas, no caso de um produto, até o final de vida, quando o produto deixa de ter uso e é considerado como resíduo, né? Passando por todas as etapas intermediárias de produção, distribuição e utilização. A avaliação do ciclo de vida, inclusive eu estou usando ela aqui, com o objetivo de mostrar todo esse processo e como eu posso ver a presença da tecnologia com relação a isso. Por ser um processo complexo, é importante que nós tenhamos ferramentas de gestão, exatamente porque a cadeia produtiva ela funciona como uma espécie de sistema integrado, né? Temos que levar em conta a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as políticas ambientais, né, as normas, né, de qualidade, né, a preocupação, né, com o Codex Alimentar, já que nós estamos falando de um alimento, as boas práticas de fabricação, a parte logística. Até é importante considerar que não dá para você fazer evolução tecnológica sem você considerar o respeito à legislação. A cadeia da cachaça produtiva ela evoluiu bastante, né? Desde os insumos, passando pela produção, que é exatamente o processo produtivo propriamente dito, depois a venda, a distribuição, o serviço, né? Que é feito diretamente ao consumidor, até o descarte. E nós podemos dizer de forma simplificada que nós temos no início os insumos é a cana-de-açúcar, a moagem, a filtragem do caldo de cana, a correção, a diluição do caldo de cana para atender o grau de sacarose, né, necessário. Depois entra o processo de fermentação, que é um processo bastante crítico. Aí entramos no processo de destilação, que eu tenho a destilação simples,
e a destilação em coluna. Depois entra o serviço de armazenamento, de envelhecimento e depois o envase e a distribuição. Então vocês podem ver que é um processo bastante complexo, né? Que vai desde a agricultura, passando pela química, passando pela física, passando pela biologia, até chegar no consumidor finalmente, né? E então, podemos dizer que é um processo complexo. Eu dependo de área de plantio, eu dependo de adubação, eu dependo de energia, eu dependo de água, eu vou depender de fermento, ou seja, da própria química, vou depender das madeiras, de armazenamento e envelhecimento, depois entra toda a parte de matérias-primas para produzir rótulos, tampas e vidros. E como eu posso usar tecnologias em todas essas fases? Por exemplo, se nós considerarmos, por exemplo, a gestão da cadeia toda, tem surgido, sistemas, de gestão que cuida de toda a gestão da cadeia produtiva. O tema da rastreabilidade, que é muito importante eu manter bancos de dados para fazer a rastreabilidade, já que estamos tratando de um produto alimentício, A agricultura de precisão, para eu ter mais produtividade no campo, a utilização de energias renováveis, o uso do Big Data exatamente com o objetivo de armazenar dados e informações para que eu possa tomar decisões corretas, a Data Analytics, a própria biotecnologia, que tem sido usado na área biológica, na área da agronomia, os drones, que tem tido hoje uma utilização muito grande na supervisão das áreas plantadas, na parte de pulverização também. Isso é algo que tem sido usado. O uso de veículos autônomos, exatamente para colheitadeiras, também para a adubação. A edição genética, que tem sido muito importante exatamente para acompanharmos essa evolução, identificar qual a variedade da cana que pode ser plantada e dar maior produtividade numa determinada região. Outro avanço bastante grande é exatamente o nariz eletrônico, exatamente fazendo essa análise sensorial de forma eletrônica. A língua eletrônica também com o mesmo propósito tem se utilizado para análise de madeiras, a própria ressonância magnética. Hoje se fala muito nos resíduos sólidos, o reuso de resíduos, a utilização também de sensores e, finalmente, para fazer a comercialização, nós temos o e-commerce. Está muito claro agora, principalmente nessa situação que nós temos, todos esses deliveries, o famoso business O2O, que exatamente faz um online-offline, que nós temos trabalhado muito, ou seja, a cadeia produtiva da cachaça tem utilizado de forma profícua as tecnologias e esses avanços. Agora, claro que é importante nós olharmos a realidade de cada negócio para verificar onde é que eu obtenho os maiores ganhos. Mas o que eu gostaria de transmitir através desse podcast é mostrar que a cadeia produtiva da cachaça ela evolui muito com o uso dessas novas tecnologias e que estão disponíveis, E, já chegando ao final, eu queria deixar uma mensagem para vocês que a excelência de qualquer empreendimento depende fundamentalmente da sua capacidade de perseguir com equilíbrio os seus propósitos em completa harmonia com o seu ecossistema, buscando negócios economicamente rentáveis, tecnologicamente atualizados, ambientalmente corretos, socialmente justos e eticamente transparentes. Esse é o nosso grande desafio. E essa mensagem que eu queria deixar é que é um setor evolutivo tecnologicamente. E assim chegamos ao final desse episódio, que foi dedicado a essa presença da tecnologia da cadeia produtiva da cachaça. Esperando vocês no próximo episódio, para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres da nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Nume CA Produções e da Som SA. Até o próximo evento. Muito obrigado.